graus, como temperatura de pico, ou até temperatura estabilizada do veículo 0 grau. E nessas condições a gente consegue dar a partida frio, mesmo quando o motor está abastecido com mais de 85% de etanol. O sistema E-Flex opera por meio de aquecedores elétricos de PTC. PTC é um aquecedor, não é uma resistência elétrica, é um sistema de aquecimento cerâmico. Ele tem a peculiaridade de aquecer muito rapidamente, com baixa necessidade de energia elétrica. Esses PTCs eles são localizados em pequenos compartimentos na galeria de distribuição de combustível, já vou mostrar, e eles são controlados por um outro computador, além do computador de bordo, que é um computador específico para isso, que nós chamamos de HCU. O sistema de controle de partida do veículo também é controlado através da ECU e por razões de segurança, ele é um sistema de partida assistida, é um sistema de partida automática, ou seja, o motorista ele dá na chave de ignição, ele transmite para o computador de bordo a informação, quero dar a partida. Por questões de segurança, esse sistema ele só opera se o pedal da embreagem estiver acionado, para evitar que uma situação de partida falsa ou até por inadvertidamente o veículo saia andando, então é desacoplado o engate de marcha através pressionando o pedal da embreagem. Então, com essa situação, pedal da embreagem apertado e chave de ignição ligada, o computador de bordo avalia, então, as condições ambientes e avalia qual o combustível que está no tanque e, caso necessário, então, ele faz um pré-aquecimento da mistura antes de injetar no combustível. Nessa situação de pré-aquecimento, no painel do motorista tem uma informação, uma luz espia, indicando que ele está em sistema de aquecimento. E aí a diferença é que esse aquecimento ele vai variar, o tempo de aquecimento ele vai variar dependendo das condições ambientes. Em temperaturas de 0 grau, ele demora cerca de 8 segundos para dar a partida. Em temperatura de menos 5 graus, ele demora 12 segundos para dar a partida. Mas com temperatura de 14 graus, em 2 segundos ele dá a partida. E a partir daí, a partida é imediata. Com a vantagem adicional de que ele continua aquecendo a mistura durante os momentos iniciais, ou seja, ele continua suportando a condição de uso frio do motor, mesmo nos momentos iniciais, antes do motor aquecer por si só. E isso traz uma qualidade de dirigibilidade muito grande. Os componentes do sistema são esses, então nós estamos vendo lá em cima, está lá o sistema com sensores no pedal da embreagem, mais a chave de ignição. Aqui é o painel, essa é a luz espia de aquecimento, ela é localizada aqui bem no centro do painel. Essa é a ECU, aqui está a HCU, que é específica do sistema de aquecimento. Essa é a galeria de combustível com os injetores e aqui está o PTC. Esse é o PTC, ele é encaixado nesse pequeno reservatório aqui. Esse é o injetor é um injetor de 10 furos com um S-canal, que é para criar um pré-turbilhonamento no combustível. E esse é o veículo que nós lançamos essa tecnologia. Essa tecnologia ela foi lançada em abril último no nosso modelo Polo, é o Polo E-Flex. Por hora, é ainda o único modelo nosso que nós estamos disponibilizando essa tecnologia, e, a partir de agora, nossa intenção é começar a estender essa tecnologia, na medida do possível, para todos os outros modelos. Era isso que eu tinha a falar. Agradeço bastante pela atenção. Obrigado. Obrigado, Henry. Seguindo aí a nossa prática aí de fazer uma pergunta logo após a apresentação, enquanto o pessoal aí vai produzindo perguntas. Se alguém não tiver tido tempo de preencher, nós também vamos liberar a palavra aí, vai ter um microfone rodando aí. Eu vou fazer a você já uma primeira pergunta que eu faria, mas já aproveitando aqui uma pergunta que veio da plateia, que é do Vitor Martins, de Minas Gerais. E a pergunta é a seguinte: é possível o rendimento em quilômetros rodados com etanol se tornar similar ou melhor que o da gasolina?
Se é possível, o que tem que mudar? O etanol? Enfim, eu perguntaria, complementando a pergunta do Vitor, qual é o limite da otimização do motor flex para veículos? E eu convidaria também o Gabor a comentar, se quiser. Bem, o álcool, o etanol, ele tem naturalmente um poder calorífico inferior ao da gasolina e dos derivados do petróleo no modo geral. Isso por si só significa que para obter a mesma energia, eu preciso queimar mais álcool. Essa menos energia, de certo modo, algumas coisas eu consigo compensar, como uma taxa de compressão maior, o trabalho do motor, a temperatura de combustão é um pouco menor, então eu consigo colocar uma taxa de compressão maior, eu consigo aproveitar um pouquinho melhor as condições de queima, mas tudo que eu possa fazer, de certo modo, para favorecer a queima do etanol, eu também posso, por outro lado, fazer para favorecer a queima da gasolina. Então, dizer que o álcool, algum dia, no motor de combustão interna, ciclo Otto, venha a ter um desempenho em termos de consumo de eficiência energética igual ao da gasolina, eu acredito que nós não conseguiríamos. Em outras características de motor e outros meios, sem dúvida, ele pode ter outras coisas que favorecerão o seu consumo. Como, por exemplo, em célula de combustível, pela própria relação hidrogênio-carbono que o álcool tem, ele é muito mais favorável do que a gasolina, e, nesse caso, ele pode até ter um consumo menor do que a gasolina teria. A outra pergunta que você fez, Alfred, com limites da tecnologia flex, a tecnologia flex, ela, obviamente, como engenheiro, a gente pode dar asas à imaginação. Eu poderia estar associando esse conceito flex em motores turbos, em motores com taxa de compressão variável. Eu poderia estar utilizando isso com conceitos muito mais avançados de tecnologia de motor. Mas, por outro lado, eu também começo a entrar por um caminho que é o caminho de maior custo, de motores realmente com um custo inicial bem maior. E isso, de certo modo, se contrapõe à questão do mercado que, por um lado, tem interesse no uso do álcool muito ligado ao baixo preço do álcool. Então, criar um custo adicional muito elevado num veículo que depois, pelo seu custeio de operação, só vai se pagar muito mais tarde, é uma coisa que a gente acredita que é muito difícil de vender. Ligados a outros conceitos, como conceitos ambientais, aspectos de meio ambiente, aspectos de responsabilidade social, responsabilidade ambiental, a gente viu que o veículo híbrido, com esses conceitos, conseguiu entrar no mercado, apesar de ter um custo inicial bem mais elevado, conseguiu entrar no mercado americano, usando muito mão desse apelo ambiental. No nosso caso, para a tecnologia flex, daquilo que nós ainda hoje estamos fazendo, em motores que são destinados ao mercado brasileiro, que é um mercado totalmente voltado a veículos de baixo custo, motores pequenos, é muito difícil a gente dizer o que eu poderia ainda mais estar utilizando. Acho que Bom, tecnicamente eu não tenho muito o que acrescentar. Eu acho que o Henry está absolutamente correto de que todas as tecnologias utilizadas no ciclo Otto para um motor a gasolina também estão disponíveis para um motor a etanol e, portanto, tendo em vista o poder calorífico diferenciado, o etanol não permite chegar exatamente ao mesmo consumo específico que nós temos com a gasolina. Porém, entendo que os motores a gasolina e os motores hoje sendo comercializados ainda estão mais otimizados para o lado da gasolina do que estão otimizados para o lado do etanol. Então, existe um progresso, e a diferença que hoje o Henry apresenta como sendo de 25% a 30% de consumo adicional, ela pode ser menor, e ela deve ser menor à medida que nós desenvolvermos o sistema de combustão e estivermos mais focados para o etanol. Então, existe um espaço para aproximar um pouquinho mais os dois combustíveis. A partir do momento que os dois sistemas estiverem equivalentes em termos de recursos tecnológicos e de desenvolvimento e tudo mais, eu acredito que a diferença se manterá numa faixa menor do que os atuais 30%, e aí sim essa diferença se torna intransponível. Mas esse é o caminho que eu enxergo.
Obrigado, Henry. Obrigado, Gabor. Uma pergunta aqui para o Alfredo. A pergunta do Eduardo Frazão. Eu acho que o Aloysio, a sua pergunta também já foi respondida, correto? A pergunta que o Eduardo Frazão, da USP e do IPT, faz ao Alfredo. Pelo que entendemos, não há um sistema de partida frio no seu veículo. O consumidor deve abastecer com uma mistura de álcool mais gasolina para poder dar a partida nos dias frios. A pergunta, por que não utilizar o bico injetor aquecido e fazer funcionar 100% a álcool? Olha aí, Gabor, uma oportunidade de negócios aí. Sem dúvida. Bom, obrigado pela pergunta, Eduardo. Eu acho que até vou usar um pouquinho do gancho da resposta do meu amigo da Volkswagen, porque a nossa intenção em disponibilizar essa tecnologia justamente na CG foi a de democratizar a tecnologia e a liberdade de escolha do combustível. É claro que a gente não pode esquecer que é um veículo que tem um preço médio em torno de R$6.000. Tá? Diferente do automóvel, que tem um valor de 28 a 30, um valor bem diferente. Então, é claro que toda essa tecnologia ela é possível e ela até é estudada pela nossa engenharia, porém geraria um custo, porque nós teríamos que mexer drasticamente, principalmente em sistema de partida, com um gerador mais potente, com uma bateria mais resistente, a essa partida mais prolongada, que fatalmente acarretaria num encargo que penalizaria até aquele consumidor. A grande parte do nosso consumidor está em regiões do Brasil que nem sabem o que são 15 graus, né, de temperatura. Então, por isso que nós achamos melhor orientar aquele consumidor que eventualmente trafega naquelas regiões, que são poucas no Brasil, que eventualmente a temperatura vai atingir valores abaixo de 15 graus, a se acostumar que eu vou dormir hoje com 20 graus, amanhã eu vou acordar com 15, eu vou garantir lá meu 20% de gasolina lá no tanque para não ter problema a partida. Isso também não significa que a moto não vai pegar, ele só vai ter que insistir um pouco mais do que onerar a motocicleta e distribuir esse custo para todos os consumidores, sendo que a maior faixa de consumidores nossos nem sabem o que é 15 graus, vão usar álcool o ano inteiro, a todo tempo, e não vão ter o menor problema. Então, essa foi a forma de democratizar e de otimizar, democratizar a tecnologia com um custo justo, tá, para todos. Okay? Obrigado. Obrigado, Alfredo. Aí só um comentário, aí, uma solicitação do Mr. Dazin, da Nigéria, que quer contatar o Gabor. Eu convido o senhor Dazin a fazer o contato aqui no Coffee Break, logo após a nossa sessão. E nós temos aí uma série de perguntas, Gabor, que estão mais diretamente voltadas a um tema que vai ser discutido amanhã. Mas, enfim, vamos aproveitar aí a sua presença e o trabalho que vem sendo desenvolvido aí pela Delphi que você mostrou, que é basicamente relacionado com, talvez, no futuro próximo, aí, veículos flex diesel, álcool diesel. Primeira pergunta, eu vou colocá-las, que elas são mais ou menos intercaladas aí. Primeira pergunta vem do Ari Kempenir, espero ter pronunciado corretamente, da Case, para o Gabor. Como você disse, está sendo desenvolvido um motor flex diesel, álcool, para máquinas agrícolas. A pergunta, existe a possibilidade de um motor flex, gasolina álcool, para esse tipo de máquina, ou seja, seria a autorização do motor diesel em aplicação agrícola? Posso responder? Por favor. Isso. Sim, é possível fazer um motor gasolina álcool, apenas acho que não atenderia às expectativas em termos agrícolas, né? Uma das características do ciclo diesel é o rendimento, a eficiência, em primeiro lugar, ou seja, o consumo, e a segunda delas é a durabilidade. E, pessoalmente, eu tive experiência bastante tempo atrás com a tentativa de criar, a partir de um motor agrícola,